momento propício atualmente para se falar de práticas holísticas, de algumas naturalmente mais tradicionais, outras menos tradicionais, algumas mais conhecidas do brasileiro, outras nem tanto, do que esse momento em que o mundo passa por uma fase muito conturbada, as pessoas, os países, os povos, o seu espírito bélico em busca de novas conquistas e o povo neste embaralhar de situações que é muito complicado, você perde às vezes a razão, perde às vezes o seu foco, se desconcentra, fica agitado, nervoso, aí a parte política, que também não é lá essas belas coisas, a parte financeira, muito complicado. E aí as pessoas buscam essas práticas holísticas. E uma delas, naturalmente, tradicionalíssima, é a yoga. E eu convidei hoje um dos fundadores da yoga, aliás, o fundador da yoga do Instituto Svara, em Campinas, não é isso? Que foi fundado em 1991, que é o Andrés Denuncio. Olha aí. Denuncio é argentino, mas é um sobrenome italiano, com uma origem boa italiana, não é isso? É isso mesmo. Temos duas cidadanias, italiano também. Formado em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e em Psicodrama na Companhia de Teatro Espontâneo. Onde é o Teatro Espontâneo? Essa foi uma escola de psicodrama, uma escola específica para estudar essa linha de psicologia e funcionou em um esquema bem alternativo. A gente ficava durante um final de semana por mês, vivenciando as técnicas, praticando e ficava em Tietê. Ah, sei, é pertinho aqui, Tietê. Pertinho daqui. Agora, você funda o Instituto em 91, porém, você já tem esta prática há mais tempo. Venho praticando desde os 14 anos de idade, ou seja, há muito tempo atrás. Né? Assim, foi uma dessas coisas que de adolescente, sabe aquela coisa de adolescente que te pega e que te envolve? Insight. Sim, insight e paixão mais do que isso. Então eu fazia práticas de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. E foi até bastante interessante porque quando estava com 18 anos, estava no primeiro ano de faculdade, como eu tinha feito algumas, tinha tido participações políticas na Argentina naquela época, aí fui sequestrado por um grupo parapolicial e fiquei desaparecido um tempo, e aí foi quando realmente o valor do yoga se mostrou em todas as suas necessário. Porque então, tudo isso que eu falei no introito procede. De alguma maneira você captou isso em algum lugar. Eu sou bruxo. Questões políticas, o mundo convulsionado, essa loucura. E é verdade, né, verdade, André? Você há de convir que... Não, essa busca do ser humano para encontrar paz, controlando o mundo externo, não funcionou e não vai funcionar. Acho que eu digo, em contraponto ao que está acontecendo, você tem que buscar a paz. Exatamente. Entendeu? E buscar a paz controlando o mundo não é possível porque a gente nunca, jamais terá controle total sobre todas as circunstâncias. Porém, a gente tem controle sobre a maneira de interpretar esses fatos. A gente pode aprender a olhar para esses fatos de uma maneira mais serena, mais amorosa, de modo a poder viver de uma maneira menos estressante, com mais tranquilidade. André, nasce na Índia. A prática yoga. Sim, não há total certeza de que tenha nascido na Índia. Algumas descobertas arqueológicas encontraram tabuinhas de argila na bacia do Mediterrâneo, 12.000 anos antes de Cristo, o que, se pudesse ser comprovado, né, ainda as pesquisas estão em andamento, poderíamos dizer que o yoga é ocidental. Mas, sem dúvida, foi na Índia, é muito curioso isso, mas na Índia foi onde o yoga foi acolhido e se desenvolveu no decorrer dos milênios. Em que época, mais ou menos, para situar? Segundo os indianos, desde tempos imemoriais, porque entende-se que o yoga é um estudo, uma compreensão dos princípios de como funciona o corpo e a mente humana. Então, são princípios eternos que foram descobertos por diferentes praticantes no decorrer dos séculos. Então não tem um fundador, não tem alguém que tenha inventado o yoga. Na verdade, é o fruto da prática de inúmeras gerações na busca da paz, da felicidade. Mas existe um grande líder, digamos, de yoga? Não existe. Existem grandes figuras no decorrer da história
que fizeram, que ensinaram ou tiveram alguma vivência especial, ou deram algum testemunho especial, ou trouxeram textos, ou inventaram algumas variações das práticas básicas. Então tem sim personalidades, evidentemente, mas não tem um fundador, não tem uma cabeça. Os avatares, eles eram yogas? A palavra avatar tem a ver com a ideia de que há um todo que permeia tudo, da qual cada um de nós é uma manifestação. Então, assim como você é uma manifestação do universo, haveria manifestações específicas do universo de pessoas que vêm com a missão especial de harmonizar, de trazer paz. E esses seriam os avatares. Mas eles... Há conhecimento, existe então, isso? Mas aí nós temos que diferenciar o que é hinduísmo do que é yoga. Porque dentro do hinduísmo tem uma série de crenças que o yoga não nega, mas não se apoia nelas. Yoga é o conhecimento da relação que tem entre corpo, respiração e mente. Então, se eu modifico a situação corporal, muda-se a maneira como eu respiro e muda-se o estado emocional e mental. Se eu mudo, por exemplo, através da meditação, da concentração, o estado mental, altera-se a situação física e respiratória. Se eu faço exercícios respiratórios, altera o corpo e a mente. Posto isso, longe de ser uma religião. Não, nada a ver com nem religião. Pensar. Não. Acontece que, como nasceu na Índia, claro, dialogou com o hinduísmo, agora está dialogando com o cristianismo aqui e, eventualmente, em outros lugares, dialoga com as culturas locais, né? Agora, existem várias modalidades, se é que eu posso chamar assim, várias vertentes do yoga. Desde... Antes de mandar, pronuncia yoga ou yoga? Yoga. Yoga. O O fechado. Tá. Então, assim, no decorrer de tantos milênios, ou no mínimo séculos, claro que foram surgindo diferentes escolas, diferentes grupos, um prioriza o trabalho corporal, outro gosta mais da meditação, outro se especializou em técnicas específicas respiratórias. Então, vai dando origem a diferentes técnicas, mas eu acho que o mais importante é entender que o yoga é esse conhecimento da interação corpo, mente e respiração, e a partir daí surgem diferentes técnicas. A sua qual é? Eu chamo de yoga tradicional porque eu não fico preso a nenhuma técnica específica. E o que eu quero passar para as pessoas não é simplesmente um trabalho corporal, né? Porque a parte mais conhecida do yoga é a parte corporal que a gente faz, evidentemente, isso está mais do que provado, do que funciona e tudo mais. Mas essa é a ponta do iceberg. Se você tem um pouquinho de controle sobre a respiração, se você tem um pouquinho de controle sobre a mente, a vida em todas as áreas se modifica radicalmente. Tanto para um executivo quanto para uma dona de casa, para qualquer pessoa em qualquer lugar. Com mais concentração você tem mais objetividade, mais serenidade, mais eficiência, mais paz. Então, como concentrar? Como você conseguir essa concentração? É muito fácil. É porque eu Se seguir os passos certinhos é muito fácil. Se você entende que há uma correlação entre corpo, respiração e mente, você vai tentar deixar o corpo numa postura tranquila, relaxada, confortável, sem rigidez, porque isso não vai gerar inquietação para a mente. Então, porque a meditação, até onde eu aprendi, é a absoluta neutralidade da mente, isto é, a mente vazia, você não pensar em absolutamente nada. Não, sim, essa é uma tradução popular de algumas frases famosas, de alguns textos indianos, mas não é possível. Nem é necessário. Então, assim, nós temos que entender que uma coisa é eu pensar consciente, voluntário, e outra coisa totalmente diferente é eu pensar automático. Então, se a gente ficar quietinhos aqui por 30 segundos, a nossa mente vai continuar falando. Isso. Todos nós ouvimos a nossa mente, vemos filminhos, e eventualmente são esses filmes dramáticos, esse discurso perturbador que nos perturba emocionalmente. Então, meditação é conseguir entender que eu sou uma coisa, ou ser consciente, que pensa voluntariamente e que há um funcionamento automático, involuntário da mente, que repete as coisas que ela aprendeu ao longo da vida. Então, meditação não é silenciar-se, é olhar para os discursos da mente sem envolver-se. Então, a minha mente fica falando coisas e se eu não der atenção, não me afeta. Se a minha mente diz, você não é adequado, a vida é difícil, e eu escuto, acolho o pensamento, me identifico com ele, eu passo a ter uma série de emoções. Então, para você, praticante de yoga, não existe absolutamente possibilidade de ser negativo em nenhum momento. Assim,
eu sou paz. Agora, a minha mente foi criada nessa cultura e tem uma série de valores e de crenças e de hábitos e de vícios. Tá? Então, por exemplo, eu escuto ainda a minha mente dizer o mundo deveria ser melhor. Quando isso é só um pensamento. O mundo está perfeito para quem quiser entender que eu não dependo das circunstâncias externas para estar em paz. E como que você lida com assaltos, abordagens, sequestros, trânsito descontrolado, pessoas enlouquecidas? Como é que você lida se nada disso a sua mente Não, então assim, aceita? Você vai lidar da melhor maneira possível dentro do contexto. Porém, você, ao invés de ficar traumatizado e ficar falando desse evento desagradável durante 3 semanas, você vai fazer 3 respirações e dizer, já acabou. Bom, então eu faço isso. Sem querer. Eu então, tento, porque não vai resolver. Se uma coisa já foi ruim, para que ficar mantendo essa coisa ruim dentro da gente? Uma das coisas que mais me irrita é a mídia, que dá muito valor às tragédias, às grandes catástrofes, a tudo de errado, de ruim que acontece, e ela bate na terra porque ela está vendendo. Vende notícia, vende imagens negativas, que é isso que vende. Não, e mais do que isso, vicia. Porque aí a pessoa tem uma descarga de adrenalina. Isso, e aquela depois loucura. precisa. E eu sempre falo, eu ouvi uma vez, não me interessa, eu não quero mais ouvir. Até mudo de canal, tiro do jornal, tiro da onde for. O jornal eu não leio que não me interessa. Porque senão você recebe uma carga emocional muito negativa. Nós todos sofremos de informatite hoje em dia. Informatite, exatamente. Posto tudo isso, mais uma vez eu digo, então o yoga é realmente uma prática, vamos simplificar, que faz muitíssimo bem, mente, física, corpo exatamente. E agora, a sorte é que... E alma. Sim, é para tudo isso. E a sorte é que, como o número de praticantes aumentou, a gente já pode, como estamos iniciando no Instituto, já pode dar um passo adiante, que é não apenas a pessoa vir até o Instituto para praticar 1 ou 2 vezes por semana, como também participar, por exemplo, de um curso que estamos iniciando, onde a pessoa, além disso, terá todo um suporte para praticar em casa. E não apenas praticar alguns minutos em casa, mas para integrar as técnicas do yoga ao cotidiano. Ou seja, a ideia é que a pessoa faça 2 respirações antes de almoçar, para almoçar mais tranquila. Que ela acorde focando a atenção em um pensamento fortalecedor para ter um dia melhor. Que quando alguma situação difícil aconteça, ela tenha um suporte já integrado. Criar uma estrutura na pessoa que esteja ao alcance dela 24 horas por dia para viver de uma maneira muito melhor. Para encerrarmos, quantas posições ou posturas existem no yoga? Tantas quanto seres humanos existem, porque cada pessoa tem que personalizar a sua prática. Então a mesma postura tem um design básico, mas cada pessoa tem uma história de vida em seu corpo, tem certas facilidades e dificuldades, então cada pessoa vai personalizar a sua prática de acordo com a sua linguagem corporal. Correto. E emocional. Mas insisto na pergunta, que é para esclarecer o nosso público, para uma pessoa se dizer, para a pessoa dizer, eu pratico yoga, já fiz, conheço a prática, digamos assim. Existe um tempo? Então, a pessoa vem fazer uma aula de yoga e já obtém benefícios de imediato, sai mais relaxada, mais tranquila, com o corpo com mais vitalidade. Outros efeitos vão demorar mais tempo. Então, uma prática de 3 a 6 meses dá para a pessoa ter uma noção do que ela pode vir a obter com a prática regular. Agora, uma prática cotidiana, como a gente está propondo, integrando o yoga à vida pessoal da pessoa, então o efeito tem que ser muitíssimo melhor. Aí, o Andrés nos deu aí nuances sobre a prática do yoga. Você, naturalmente, que é bem informado, deve saber que isso existe, que essa prática é benéfica. O Instituto está aí no Cambuí, você tem aí no visor o endereço do Svara, você deve pelo menos ir lá conhecer e você verá realmente tudo aquilo que faz bem para a mente, corpo, físico, espírito, alma, enfim, esta união de todos esses benefícios, este equilíbrio, só tende a melhorar a sua vida, isso indiscutivelmente, não é verdade? Só para encerrar, há pessoas que acham que quem pratica yoga ou qualquer outra prática holística, ela está
longe de poder ter os pequenos pecados da vida ou de cometê-los, isto é, tomar seu drink, ter aí um pouquinho de prazer dentro de uma noitada, eventualmente se gostar de fumar seu cigarrinho, enfim, o que for. Nada disso, né? Nada é um impedimento para fazer yoga. Você faz yoga e o que você vai ter é mais autocontrole, mais moderação, vai poder desfrutar, vai poder fazer tudo isso sem ser possuído por esses desejos e prazeres. É desfrutar do prazer e não se perder neles. Maravilha. Andrés, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Tá aí. Escolha você. Uma boa vida, uma vida melhor, ou ficar na mesmice sem conhecer novos horizontes. Vale a pena.